99% dos traders preferem os gráficos tradicionais, baseados em tempo, para conduzir suas análises. Contudo, nos últimos anos, um tipo diferente de gráfico tem ganhado destaque entre os day traders e scalpers, oferecendo uma abordagem única para a negociação em comparação com os convencionais intervalos de tempo. No vídeo de hoje, vamos explorar os gráficos de ticks e vou detalhar como você pode incorporá-los para identificar pontos de entrada mais eficientes em suas estratégias de trading. Então, se você chegou até aqui, tá na hora de dar um like, seguir o nosso canal, não perca o nosso conteúdo inédito todas as semanas. E não deixe de participar da maior comunidade de trading do Brasil. O link está na descrição. Os gráficos de ticks são ferramentas simples e altamente eficazes para avaliar o momentum e a força das tendências no mercado. Esse tipo de gráfico é particularmente valioso para traders de curto prazo, sendo amplamente empregado em estratégias de scalping e day trading. Então, o que exatamente são os gráficos de ticks? Bem, as barras nesses gráficos são desenhadas com base em um número específico de transações. Por exemplo, em um gráfico de 200 ticks, cada barra representa 200 negociações. Após a conclusão de 200 negociações, uma nova barra é formada. É crucial observar que uma única transação pode envolver um contrato ou até 50 contratos, por exemplo. O número de transações é o que determina a criação de um novo tick no gráfico, não o número de contratos. Essa confusão é bastante comum ao lidar com gráficos de ticks. Portanto, é importante compreender que esses gráficos não medem o número real de contratos negociados. Na verdade, eles refletem o número de transações realizadas entre traders com tamanhos de contratos variados. Com os gráficos de ticks, o fator tempo é eliminado. Se você estiver utilizando os gráficos convencionais, suas escolhas são restritas. Com os gráficos de ticks, é possível realizar testes retroativos e personalizar suas próprias configurações. Alguns traders preferem gráficos com 50, 100 ou 200, 1000 ou até 2000 ticks. Outros optam por utilizar números de Fibonacci ao determinar a quantidade de ticks, como 21, 34, 55, 89, 144 e assim por diante. Uma abordagem alternativa seria escolher o número de ticks em seus gráficos comparando-os com um gráfico baseado em tempo. Por exemplo, se você prefere operar no intraday, utilizando gráficos de 5 minutos, pode selecionar um gráfico de ticks semelhante, como 200 ticks, por exemplo. Se o seu estilo é fazer scalping, gráficos com 50 ou 100 ticks provavelmente são mais apropriados. Para o day trading, 500 ou 1000 ticks são os mais frequentemente utilizados. É claro que não há um número ideal de ticks para operar. A chave é testar diferentes configurações e escolher aquela que melhor se adapta a você. O conteúdo que você está vendo agora tem um enorme valor. São pequenos segredos e skills que te deixarão à frente do status quo e das narrativas populares na internet. Tudo gratuito e ao seu dispor. A única coisa que te peço é que seja grato e compartilhe o vídeo com outras pessoas. O like é de praxe. Faça isso agora mesmo, para não esquecer, depois que o vídeo explodir na sua mente. Os gráficos de ticks trazem consigo diversas vantagens. Como os gráficos de ticks são construídos com base em transações, formando novas barras apenas quando há transações suficientes, o ruído de mercado é minimizado. O ruído muitas vezes se manifesta em velas sem valor real para o gráfico. Além disso, as sombras das velas frequentemente levam os traders a cometer erros. Quanto maior o ruído, mais desafiador torna-se tomar decisões inteligentes. Você praticamente perde de vista o que é realmente importante no gráfico, concentrando-se em elementos irrelevantes. A principal vantagem dos gráficos de ticks é a compressão de períodos de baixa atividade de negociação. Enquanto nos gráficos baseados em tempo, você pode encontrar 30, 40 velas irrelevantes, o gráfico de ticks pode oferecer apenas 10, 15 relevantes. Observe a diferença. Esses dois intervalos de negociação são ilustrados no
no gráfico de 5 minutos. A atividade nos gráficos de ticks é mais condensada. Isso potencialmente permite que você tenha uma visão mais clara da ação geral do preço. Com os gráficos de ticks, você perceberá a formação de uma nova barra somente quando um número suficiente de transações for concluído entre compradores e vendedores. Durante períodos de alta atividade, os gráficos de ticks registram um maior número de barras, indicando um possível aumento na volatilidade. Normalmente, na abertura do mercado, a volatilidade se intensifica e as barras de ticks se formam rapidamente. Durante o intervalo para o almoço, quando o volume de negociações diminui, a volatilidade também reduz. Isso geralmente se reflete na dinâmica observada nos gráficos de ticks. Durante fases de baixa atividade, os gráficos de ticks mostram apenas algumas barras. Essa é uma métrica mais precisa da volatilidade porque, nos gráficos baseados em tempo, você continuaria visualizando velas menos relevantes. Vejamos um exemplo. No primeiro dia, a volatilidade foi baixa, com poucas barras formadas nos gráficos de ticks. Já no segundo e terceiro dias, a volatilidade foi maior, com movimentos de preços significativos e um maior número de barras. Isso fornece uma informação crucial para um trader. Durante o primeiro dia, um trader poderia ignorar um sinal ocorrendo no final da sessão de negociação, sabendo que a volatilidade de mercado naquele dia estava em baixa. Sem a acumulação de pequenas velas, como as encontradas nos gráficos baseados em tempo, os gráficos de ticks facilitam a identificação de oscilações para o trader. Durante períodos de alta volatilidade, enquanto os gráficos baseados em tempo podem exibir apenas uma vela longa, os gráficos de ticks apresentam várias velas menores. Dessa maneira, os gráficos de ticks proporcionam aos traders mais informações sobre as oscilações recentes do mercado. Com o aumento da volatilidade, um gráfico de ticks mostra mais ondas de preço, permitindo que os traders identifiquem níveis apropriados de suporte e resistência. Aqui temos um gráfico mostrando a reação do mercado após um anúncio de folha de pagamento não agrícola, um movimento impactante em apenas alguns minutos. Um trader que analisou o gráfico de ticks, o grande movimento gerou várias barras, especificamente uma tendência de baixa de 3 ondas. Um trader que analisou o gráfico de ticks teve a oportunidade de participar do movimento descendente após um pequeno recuo. Com os gráficos de ticks, os traders conseguem detectar rompimentos de forma mais ágil em comparação com os gráficos baseados em tempo. Ao utilizar os gráficos de ticks, os traders podem executar suas posições de maneira mais rápida e, na maioria das situações, a preços mais vantajosos. Considere esse exemplo. Suponha que você esteja realizando scalping em uma nova máxima em um gráfico de 1 minuto, esperando negociar um rompimento ascendente. O rompimento finalmente ocorre, mas você aguarda o preço retroceder para a antiga resistência e realizar o reteste. Entretanto, a correção nunca se concretiza. O mercado continua sua trajetória ascendente. Apesar de ter antecipado o rompimento e perdido um tempo considerável aguardando pela configuração, você deixa escapar uma excelente oportunidade de trade. Agora, observe esse mesmo cenário em um gráfico de ticks. Identificamos o rompimento e a oportunidade de entrar em posição comprada, assim que o preço retrocede para a antiga resistência, que agora funciona como suporte. O gráfico de ticks proporcionou a visualização do reteste. A vela vermelha que sucedeu à vela de rompimento era visível no gráfico de ticks, mas não no gráfico baseado em tempo. Esse pequeno detalhe fez a diferença entre um trade bem-sucedido e uma oportunidade perdida. Com o uso de gráfico de ticks, os traders obtêm sinais mais preciosos dos indicadores técnicos que empregam, pois o ruído de mercado é reduzido, conferindo mais relevância aos sinais gerados pelos indicadores. Analise esse gráfico com o oscilador estocástico incluído. Observe o sinal de divergência claramente visível no indicador ao utilizar gráficos de ticks. Agora, observe a mesma evolução em um gráfico de 5 minutos.
Como pode ser observado, nenhuma divergência é exibida. Além disso, a volatilidade dos indicadores é mais evidente nos gráficos baseados em tempo. Ao compararmos os sinais fornecidos por gráficos baseados em tempo com aqueles gerados pelo gráfico de ticks, é possível notar uma pequena diferença. Ao plotar um indicador de volume em um gráfico de ticks, você obterá uma compreensão mais precisa da força ou fraqueza de um movimento de preço. A combinação de gráfico de ticks e volume pode auxiliar os traders a participar de movimentos robustos e evitar movimentos que denotem fraqueza. A grande vantagem de combinar o uso de volume com gráfico de ticks é que cada barra de ticks é uniforme. Isso possibilita visualizar quais movimentos de preço são respaldados por alto volume e quais não. Essencialmente, isso indica quais tendências são apoiadas pelo smart money e quais são apenas dinheiro de varejo, aumentando a probabilidade de reversão. Os gráficos de ticks desempenham um papel crucial na colocação mais eficiente de ordens de stop loss e níveis de take profit no gráfico. Isso se revela especialmente vantajoso durante períodos de alta volatilidade e movimentos de preços velozes. Por exemplo, em movimentos de rápida aceleração do mercado, o gráfico de ticks pode registrar múltiplos movimentos de preço, que são úteis para estabelecer stops e objetivos de lucro. Ao optar por um gráfico baseado em tempo, as ordens podem ser colocadas considerando apenas uma ou duas barras. Fundamentalmente, ao utilizar gráficos baseados em tempo, as ordens de stop loss tendem a ser um pouco mais altas, mais caras, alinhadas com o movimento do respectivo gráfico. Os gráficos de ticks não apenas proporcionam uma visão mais abrangente de ondas e pontos de entrada para definir ordens, mas também possibilitam o uso de ordens de stop loss menores. Considere esse gráfico. Isso representa um stop relativamente grande quando aplicado a um gráfico de 1 minuto. Agora, analise a mesma situação em um gráfico de ticks. Aqui é possível adquirir o mercado a um preço muito mais favorável. Além disso, é viável posicionar a ordem de stop loss abaixo da oscilação recente. Ao realizar scalping, essa diferença é bastante relevante e oferece uma rede de segurança para a gestão de ordens. Considere que os gráficos de ticks apresentam algumas limitações. Embora os gráficos de ticks possam fornecer vantagens no day trading, é importante destacar que essa vantagem tem um custo, pois nem todas as plataformas disponibilizam dados de ticks gratuitos. Os dados de ticks de qualidade podem ser bastante caros, por vezes não são totalmente precisos. Além disso, ao comparar gráficos de ticks de diferentes fontes de dados, é possível perceber discrepâncias. Algumas fontes de dados podem conter erros e nem todos os ticks são incluídos, o que pode impactar nos resultados. Às vezes, esse impacto pode ser significativo. Embora os gráficos de ticks apresentem diversas vantagens em relação aos gráficos de candlestick, é essencial utilizá-los como uma ferramenta complementar. Certamente, é possível operar apenas com gráfico de ticks em suas atividades de negociação, mas a recomendação é adotar uma abordagem conservadora e combiná-los com os tradicionais gráficos baseados em tempo. Essa abordagem proporciona uma visão mais abrangente do mercado. Uma tendência comum entre os traders é identificar tendências e níveis de suporte e resistência em gráficos baseados em tempo, e em seguida definir as entradas nos gráficos de ticks. Isso reduz o ruído do mercado, avalia a volatilidade e utiliza os sinais dos gráficos de ticks, confirmando o movimento com base nos gráficos de tempo. Como sempre, se você gostou do conteúdo, deixe agora o seu like. Não deixe de se inscrever no canal e participe da maior comunidade de traders das Américas. O link está na descrição. Eu te vejo em um próximo vídeo. Até lá!